Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. O que é a morte? A morte traz a conclusão de uma parte da santificação do cristão. Na morte, a alma do cristão imediatamente torna-se perfeita e entra na presença de Deus, mas é somente no retorno de Cristo que os cristãos experimentam a perfeição plena, tanto para o corpo quanto para a alma. Pois, nesse tempo, o seu corpo será ressuscitado e tornado perfeito também. Nesse vídeo, vamos entender ambos os eventos, bem como o que acontece entre a morte e o tempo da volta de Cristo. Por que os cristãos morrem? A morte não é um castigo para os cristãos. Quando lemos ali Romanos capítulo 8, versículo 1, agora pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o castigo completo para o pecado do cristão já foi pago por Cristo Jesus. Mas Deus, em sua sabedoria, decidiu que seria melhor que os cristãos não experimentassem todos os benefícios da salvação de uma só vez. Por exemplo, os cristãos ainda pecam, ficam doentes, sofrem em decorrência de desastres naturais e são acometidos por atos de maldade e injustiça. E os cristãos ainda morrem. Todos esses aspectos são resultados de viver no mundo que não está totalmente certo. Um mundo que não está completamente livre da maldição do pecado. Paulo nos diz que, embora Cristo tenha derrotado a morte quando ressuscitou, a morte será o último resultado do pecado a ser removido desse mundo caído. Quando lemos ali 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25 e 26. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Deus usa a experiência da morte para completar a nossa santificação. Deus usa a morte como meio de nos tornar mais parecido com Cristo. Aliás, na vida cristã, geralmente não é incomum que Deus use as provações e o sofrimento para produzir o bem. Paulo nos diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sofrimento e provações frequentemente são resultado da disciplina aplicada por Deus em seus filhos. Quando lemos ali Hebreus 12, versículos 6, 10 e 11, que diz: pois o Senhor disciplina quem ama. Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece, no momento, motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Nem toda disciplina serve para nos corrigir, por termos cometido um erro. Frequentemente, a disciplina de Deus na nossa vida é uma maneira dele nos fortalecer. É um meio de santificação. Embora Cristo nunca tenha pecado, ele ainda assim aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Está lá em Hebreus 5:8. E foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Hebreus 2:10. À medida que ele foi crescendo, a infância para a fase adulta e por toda a sua vida na terra, a lição da obediência se tornou cada vez mais difícil e incluiu muito sofrimento. Por meio de tudo isso, Jesus experimentou aí o aumento em sua força para obedecer. Uma vez que Deus age, mesmo por meio da nossa experiência de morte, para completar a nossa santificação, o nosso alvo maior não é preservar a nossa vida e conforto em geral. A obediência a Deus e a fidelidade em todas as circunstâncias são muito mais importantes. E por isso que Paulo podia ali dizer aos anciãos de Éfeso, E nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Mesmo que Deus use uma dificuldade como a morte com um propósito positivo em nossa vida, é importante lembrar que a morte não é meramente natural, como as pessoas sem a palavra de Deus frequentemente pensam dela, como também não são naturais a doença, ou o mal, ou a injustiça. Essas coisas não são certas e não deveriam existir no mundo de Deus. Embora vivamos com essas coisas agora,
Um dia todas elas, mesmo a morte, serão finalmente destruídas. 1 Coríntios capítulo 15, 24 ao 26. Bom, no próximo vídeo vamos abordar quando os cristãos morrem. Se inscreva no meu canal, ative o sino para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo.